Glória a Deus, posso sentar. Amém, glória a Deus. Boa noite a todos os irmãos. Graças a paz do Senhor seja sobre cada um de nós. Gostaria de orar por esse tempo nosso de meditação na palavra. Que o Senhor nos guie, nos oriente, direcione o nosso coração. Pai, muito obrigado, Senhor. Sou grato a Ti, pelo Teu povo aqui reunido. Agradeço porque o Senhor nos fez família do Senhor. Agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos aqui, vidas preciosas, compradas pelo sangue do Cordeiro. Pedimos que o Senhor agora leve os nossos pensamentos, nosso coração, nossa atenção cativa aqui, Pai. Queremos conhecer a Tua verdade, queremos ser edificados, transformados por ela. Ensina-nos nesse tempo. A vida do Teu servo. Todos nós possamos ser fortalecidos, edificados pela Tua palavra. O Espírito nos ensine e nos direcione nessa noite. Nós oramos assim agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Alegria. Como assim? Há umas 2 semanas eu estava conversando com um irmão e ele me expôs uma dificuldade que talvez também seja a sua. Eu também tive dificuldades com esse texto já. Né? Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Tem horas que a gente diz assim, Senhor, o que eu faço com esse texto? Não está fácil. Vai ligar como? Tantas coisas acontecendo, tantos desafios da vida, né? Se vê diante de dilemas assim. Como assim, pastor? O que eu faço com isso? Às vezes não me sinto tanto alegre. Normalmente a gente entende as nossas emoções como algo espontâneo. Aquela turminha, né? Que você pensa assim, eu vou dar conta. Ó, deve ter visto esse desenho, né? É muito interessante. Parece que ninguém controla ele. Tem, assim, né? Quem planeja, hoje eu vou ficar feliz. Hoje eu não vou ficar ansioso, não vou me sentir. Hoje eu vou me sentir paciente. Agenda isso. Aparentemente, controla as suas emoções. Você sente, sente. Tem, né, no coração. Para ser algo espontâneo, né? Será que a gente não controla mesmo? Quem controla as próprias emoções? Bom, pessoas ficam alegres com remédio, álcool, drogas. A maioria não consegue ir para uma festa se não tomar alguma coisa. Verdade? O mundo geralmente é assim. Isso até me chama a atenção para algo que me impressiona. O povo de Deus é o povo mais alegre do mundo. Porque é o único povo que faz festa sóbrio. E se você já foi numa festa da turma, você fica assim, gente, eles estão sóbrios, tá? Eles estão. Não parece, mas eles estão sóbrios. É um povo tão alegre, tão festivo. Isso é algo que é de Deus. O que te deixa alegre? O que te deixa triste? O que mexe com as tuas emoções? Eu queria fazer uma experiência agora. Eu trouxe aqui algumas imagens. Irmãs, como é que as irmãs se sentem em relação a isso? Foto, né? Sonho de muitas mulheres aí. Vamos dar uma olhadinha o que tem na gaveta. Ah, que coisa, é um cardápio, né? Pode escolher, acho que eu vou. Como é que se sente em relação a isso? Cadê a mãe dessas crianças? Aparta aí porque o negócio deu ruim ali. O que a gente sente em relação a isso?
Engraçado. Foi a mesma reação de manhã. Interessante. É só um chinelo, tá, gente? Eu não sei, parece que tem gente com dívida na justiça aí, né. Tem gente que tá devendo alguma coisa nas contas dos pais, sei lá. Como é que a gente se sente em relação a isso? Tem gente com culpa no cartório. Oh, que coxinha. Pensar que tem muita gente que vive assim, em condições até piores. Tudo isso mexe muito com a gente. As imagens despertam sentimentos em nós, isso é natural. Mas será que esses sentimentos que nós temos, eles são reais? Que conversa é essa, pastor? Eu senti, claro que é real. Mas será que eles são verdade mesmo? Vamos olhar as imagens de novo, porque eu sei a verdade, cada uma delas. Vamos rever. Opa, foi demais. Aí. Isso parece assim, legal, né? Agradável, com as meninas principalmente. O marido não é fiel à esposa. Cada vez que ele trai ela, ele dá um presente para ela, para ele se sentir melhor. Então, sabendo disso, eu não consigo olhar para isso e achar legal. Desperta outro sentimento. Elas estão brincando, tá? A fada malvada disse que ia roubar os cachinhos dourados da princesa. Ela está pedindo socorro ao príncipe dela. É uma brincadeira. Dá até vontade de entrar na brincadeira também. Eu salvo você, princesa. Isso aqui é o seu marido herói entrando na cozinha. Calma, querida. Eu salvo você dessa barata voadora. Meu herói. Então não é aquilo que você estava pensando, não, tá? Sua mãe e seu pai correndo atrás de você com isso aí. Não. O pessoal que é raiz sabe. A galera nova não entende dessas coisas. Acho que não mudou as coisas, né? Quem é raiz sabe dessa história aí do chinelo. Bom, a gente fica assim, né? Mas ele não sabe que está sorrindo. É um cachorrinho. Ele não entende. Ele pode até estar se sentindo bem, feliz ali, mas anatomia, né? O bulldog tem essa carinha assim, né? Feliz. Desculpa, tá? Estragar a alegria de vocês, né? Mas é assim, né? Ele não sorri de verdade, né? Tá, tudo bem. Esse barraco está vazio. Está vazio porque a família que morava ali conheceu a Cristo. O pai deixou de beber, de usar drogas, ele não espanca mais a esposa, ele está trabalhando, ele alugou uma casa melhor para a família dele. Graças a Deus eles estão em paz. A vida deles foi transformada. Não tem ninguém ali. Não consigo olhar para esse lugar e sentir alegria. É possível. Então, diante disso tudo, essa montanha russa, né? Sensações. Diante de tudo isso, eu posso dizer que nem tudo que a gente sente é verdade. É a verdade. A gente pode se enganar. Já dizia o profeta Jeremias, né? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Muitas vezes a gente se engana porque não está entendendo bem a situação, tem pouca informação. Mas muitas vezes é o nosso próprio coração que nos engana. Nossos desejos, vontades, o pecado agindo em nós, muitas vezes nos cega a perceber a verdade das coisas. Então, muitas são as influências sobre as nossas emoções.
muito. Então não podemos confiar apenas no que a gente sente. Nossas emoções mudam facilmente. Se você conhece a história do profeta Jonas, Deus envia Jonas para uma missão. Vai lá e prega a cidade de Nínive para que eles se arrependam, ou eu vou destruir a cidade. Jonas, eu não, eu quero mais que o Senhor destrua aquele povo terrível. Eu, hein? Eles torcem para outro time, eu não quero, não. Pode destruir a cidade. E vai na direção contrária, mas a vontade de Deus, tem jeito, gente. Não adianta dar murro em ponta de faca. Por bem ou por mal, Jonas vai parar em Nínive. Da pior maneira, mas ele vai. Ele prega de má vontade, sobe numa montanha e fica lá torcendo, né? Para que Deus mande fogo do céu, Senhor, mande. Não acontece nada. O povo se arrepende. As pessoas mudam de vida. E Jonas fica aborrecido, enfurecido. E pede a Deus, Senhor, tira a minha vida. Não vale a pena viver desse jeito. E aí Deus faz uma experiência com Jonas para mostrar o que tem no coração dele. Jonas, eu vou revelar o teu coração. Aquele sol quente, Jonas, né, careca, queimando ali, o sol. Deus faz crescer uma boboreira, né, enorme, assim, uma coisa fenomenal, né? Uma boboreira gigante. Começa a fazer sombra para Jonas. E aí na sombra ali, Jonas fica alegre, fica feliz naquele momento. Ai, que tá gostoso essa sombrinha aqui, que bom. Tá legal esse dia, olha, até que tá agradável. Deus manda um verme que come a raiz da planta e ela morre. Novamente, o sol queima Jonas. E de novo ele está lá pedindo, Senhor, tira a minha vida porque eu não aguento. Coisa interessante, né? Como a gente muda rapidamente. Dependendo da situação, dependendo das circunstâncias, nossas emoções mudam completamente. Elias também. Está lá Elias e os 450 profetas. Profetas de Baal. Falso. Um ídolo. Que desafio. Ficam lá o dia inteiro clamando a Baal, que Baal mandasse fogo para queimar a oferta deles. Nada acontece. Elias vai lá, põe, toca água aí na oferta. Enche de água, buraco em volta assim, ficou alagada. Elias ora, Deus manda fogo do céu, consome toda a oferta, a água, tudo. Foi algo extraordinário a experiência. Deus provou para o povo de Israel quem era o verdadeiro Deus. Momento de triunfo, de profunda alegria para ele. No outro dia ele estava lá pedindo que Deus o matasse, porque Jezabel estava perseguindo. Tava correndo, fugindo, se escondendo lá no fundo de uma caverna, pedindo a morte. Profetas, homens de Deus, grandes homens de Deus, também têm suas fragilidades, suas emoções abaladas por circunstâncias da vida. Isso é um desafio mesmo. Nossas emoções, realmente elas são muito importantes para nós. Fazem parte de quem nós somos. Nosso temperamento, nosso jeito de ser, as suas memórias. Olha, todas elas, tudo aquilo que você guarda de importante está ligado a alguma emoção. Você vir aqui ao culto e nada mexer com você, Deus não mexer com você, com as suas estruturas, se você não sentir nada, isso vai sumir da sua memória. Vai ser como se nada tivesse acontecido. Não vai ficar registrado. Então, as nossas emoções, elas são importantes para a gente, sim. São importantes para Deus. Deus valoriza isso. Só que o problema é que quem nos governa? Quem é que controla a nossa vida? São as nossas emoções? Para alguns de nós, que tem um temperamento mais sensível, mais passional, é mais difícil não controlar esses impulsos. É muito forte, vem, a pessoa. Só que aí fica esse alerta que o rei Salomão nos deu. Lá em Provérbios 25, 21. Como cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. A pessoa que não se controla é como uma cidade sem muralhas, que qualquer um invade, qualquer um faz o terror lá dentro. É como ruínas, é um caos. De fato é assim. A pessoa que não controla as próprias emoções, a vida dela pode se tornar um caos mesmo. Então, como é importante isso.
Eu não sei se sou o modelo ideal de alegria. Talvez alguns diriam, não, o Jean é um cara alegre até. Ou talvez pense, não, o Jean é um cara sisudo, sério. Priscila? Priscila é alegre. É simpática, brincalhona. Isso sim é alegria. Nós somos muito diversos. Deus nos criou de várias formas. A gente expressa isso de muitas maneiras. Tem gente que realmente é bem extrovertido, tem pessoas que já são mais contidas, tem gente que dá gargalhadas que talvez nem seja engraçado, mas você ri da gargalhada da pessoa, é contagiosa, né? A gente tem alguns irmãos assim, que a gente ama, eu não vou olhar para ele. Vocês sabem, vocês sabem. Hã. Você pode me dizer: "Eu sou uma pessoa alegre". Sim, é que você percebe a bondade de Deus em toda parte. Em toda a criação, nosso Deus disse que era bom. Tudo que Deus criou, ele disse: "Isso é bom, é bom". Então dá para perceber a bondade de Deus na criação, principalmente nós, buscamos conhecer ao Senhor. Mas há pessoas também de fora, talvez você conheça alguém, olha, fulano não serve a Deus, mas ele parece tão feliz. Ele tem uma vida tão alegre. É a impressão que ele me passa, né. De fato, tem pessoas que têm uma vida alegre, experimentam essa alegria. Mas justamente porque eu falei, em toda a criação de Deus, há a bondade do Senhor. Existe um vestígio daquela alegria do Éden ainda. Isso não desapareceu por completo. O pecado não destruiu tudo. Então, em muitas coisas da vida, você vai perceber um pouco dessa alegria lá do original, lá da criação, naquele tempo. Então, você pode encontrar essa alegria na família, em contemplar a natureza, em estar reunido com amigos e pessoas que você ama, até mesmo no seu trabalho. Você também pode se realizar num trabalho bem feito, é algo que você se orgulha, olha, que bom, hein? Puxa vida, que coisa. Dá para se alegrar com isso também. Todos nós, infelizmente, ainda estamos sujeitos à invasão do pecado nesse nosso mundo. A vida se tornou também uma luta. Podemos perder aqueles que amamos, enfrentamos o avanço da idade, as doenças, relacionamentos conflituosos, crises que destroem nossos recursos materiais. Ninguém está imune a essas situações que querem roubar nossa alegria. Eu mesmo vivi não só alguns momentos, mas alguns anos difíceis. Por poucos motivos de alegria e muitas notícias ruins. Talvez os irmãos mais novos aqui, talvez não saibam. Me vem, né? É um cara super feliz, olha só, casado com a Priscila, que bênção. Realmente, graças a Deus. Mas quando eu conheci a Priscila, eu era viúvo. Eu tive 10 anos de casamento, 7 anos, Fernanda lutou contra um câncer de mama. Alguém que cresceu aqui junto com a gente, aqui, adolescente, jovem, alguém que abriu mão de uma carreira super promissora para servir a Deus. Essas coisas impactam a gente fica, por quê, Senhor? São coisas que querem tirar, roubar toda a nossa alegria. Mas naqueles anos difíceis eu também aprendi o valor de coisas muito pequenas e simples. Um mero passeio, uma ida ao mercado era algo extraordinário. As coisas simples da vida têm um valor tremendo, que a gente só dá valor quando perde. São essas coisas mais simples que trazem grandes alegrias, alegrias verdadeiras. O apóstolo Paulo também me ensinou muita coisa. E a primeira lição que eu gostaria que compartilhar com a gente, não vamos entender tudo o que acontece. Uma grande fonte de sofrimento para a gente é isso. É explicações de Deus. É que Deus dê satisfações. Senhor, é a minha vida, o que o Senhor está fazendo com ela? Quase isso, né? A gente fala isso para Deus, né? Queremos que Deus explique por que aquilo está acontecendo. Vamos ver que é bem complicado isso.
Um texto lá em Atos 16:6, que diz o seguinte: percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Paulo estava tentando ir para a Ásia. Para quê? Para pregar o evangelho. Ele foi chamado para isso. Então imagina a situação. Espera aí. Senhor, o Senhor me chamou para pregar o evangelho. E agora o Senhor está me impedindo de ir? Como assim? E ele tenta ir por outro caminho e tal, mas novamente o Senhor o impede. Paulo podia entrar em crise, mas Senhor, é a tua vontade, eu não estou entendendo. Será que Paulo estava em pecado? Será que não estava fazendo a vontade de Deus? É que tá, nem sempre Deus vai explicar todo o plano para a gente. Vai. Por mais que a gente queira pedir satisfações ao Senhor, o plano todo não cabe na nossa mente limitada. A gente consegue ver o que está no nosso alcance aqui, né? Mas eu não sei tudo o que aconteceu, tudo o que vai acontecer, tudo o que está acontecendo no mundo todo. Eu não tenho ideia do todo, isso não cabe na minha cabeça. Não dá. Então, Deus sabe de tudo. Deus vê tudo. Então a gente precisa crer nisso. Precisamos crer que estamos caminhando dentro da vontade de Deus. Isso é uma questão de fé. Mesmo que eu não consiga entender, compreender tudo, mesmo que não caiba na minha cabeça, mas eu confio em Deus. Confio no meu planejamento ou nos meus planos. Eu confio no plano de Deus. O Senhor está no controle. E não estou sozinho. Deus não deu satisfações para Paulo, não. Não explicou para ele todo o plano, toda a estratégia envolvida. Deus não explicou para Jó: Jó, tudo que aconteceu na sua vida foi por causa disso. Não. Deus simplesmente se revela a Jó. E Jó percebe: eu não posso compreender. Eu falei coisas que eu não entendia, Senhor. Me perdoa. Está além da minha compreensão. A tua grandeza, o teu poder. É demais para mim. Mesmo João Batista. João Batista, um homem cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe, também teve as suas dúvidas. Estava lá na prisão, manda perguntar ao Senhor, né? Como é que é, Senhor? Não é o Senhor que ia vir a libertar Israel? Vamos ter que esperar outro? Eu não estou entendendo como é que é esse plano. O Senhor Jesus não explica para João Batista. Ele diz: olhe os sinais. Creia nos sinais. O Senhor também não explicou aos seus discípulos tudo. Várias perguntas que eles fizeram a ele. Em determinado momento, o Senhor Jesus disse: eu tenho muito mais coisas a revelar a vocês, mas vocês não vão suportar agora. Vocês não estão prontos. Muitas vezes, Deus não vai explicar tudo. Não vai detalhar o plano dele para a gente, porque simplesmente não cabe na nossa mente. Então, boa parte do nosso sofrimento decorre de tentar entender isso. Não dá para entender. Eu preciso crer. Outra coisa que Paulo nos ensina: precisamos cuidar da nossa mente. A gente é bombardeado, é despejado tanta coisa ruim que você ouve, no que você vê, em todo lugar que você vai, conversas de pessoas, é muita coisa que é despejada sobre a gente. Não dá conta. Tanta coisa ruim. Jornal, TV, músicas e filmes e tudo mais. Por isso a preocupação. Temos que cuidar da nossa vida. E ele nos explica isso lá em Filipenses. O livro de Filipenses é uma carta que foi escrita num contexto bem complicado. Paulo estava preso, já quase no fim da vida dele. E ele envia essa carta que é chamada a Carta da Alegria. Várias vezes ele convoca a gente: alegrem-se no Senhor. E você olha a situação que ele estava vivendo: mas como, Paulo? Olha a sua situação. E ele diz: é isso mesmo, olhem para mim. Eu estou feliz servindo a Deus. Como que ele conseguia fazer isso?
Filipenses 4:5 ele começa: "Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus." Não pense que depende tudo de você. Você tem acesso ao Pai. Você tem acesso ao trono de Deus. A buscar em Deus a resposta. Pai, tu sabes da minha vida, sabes que eu preciso. Você tem esse acesso. O Senhor Jesus deu isso a nós. Então você não está sozinho, não depende tudo de você. E Filipenses 4:7 nos diz: "E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus." Paz que está além da compreensão. De novo, não é uma paz, né, como o mundo dá. É uma paz que está além. As pessoas olham assim: "Mas como que você está em paz, gente?" Você está em paz porque confia em Deus. Sua confiança está no Senhor. Para algumas pessoas, paz é esses caras apertarem a mão, né? Aí parece que os problemas do mundo vão se resolver tudo, né? Talvez seja receber o resultado do check-up, né? O médico fala para você: "Está ótimo, você está ó, joia, posso acabar com a minha dieta, né? Posso voltar a comer as porcaria que comia." É olhar o saldo no banco no fim do mês e não está vermelho. Põe em paz, porque tem mais uma graninha para gastar, né? É o primo do seu tio-avô que morreu e te deixou uma herança, e nem sabia que tinha, né? Para algumas pessoas, paz é essas coisas. Mas isso são motivos muito frágeis, irmãos. Pode parecer bom, mas a vida muda. As coisas estão mudando o tempo todo. Todos esses motivos aqui, eles podem mudar de uma hora para outra. Mas Deus não muda. Falando de Deus, não muda. Deus não tem variação de humor, sombra de variação alguma. A vontade de Deus permanece para sempre. Então, nessa paz a gente pode confiar. Por isso que as pessoas podem olhar e ficar assim: "Mas como que você está em paz? Olha o que está acontecendo, quantos problemas você tem." Sim, realmente eu tenho problemas. Mas a minha paz é o Senhor. É o único motivo da minha paz. Isso não é um convite, né, para viver fora da realidade. Ah, vamos viver no mundo da fantasia agora. Vamos para Nárnia, né? Vamos fingir que nada está acontecendo, que está tudo bom, bem, está tudo bom. Não, eu não tenho problema. Não, eu não tenho problema. Não. Paulo não chama a gente a isso. A palavra de Deus não nos chama a viver uma mentira, viver na fantasia. Não é isso. Isso não é uma questão de imaginação, é uma questão de fé. E o que é fé? Como diz Hebreus lá 11, Hebreus 11. Fé é o firme fundamento, é a certeza daquilo que se espera. É um fundamento firme no qual você pode construir a sua vida. Fé é isso. Certeza daquilo que se espera. Todas as nossas emoções, elas vão ser tão maduras quanto a nossa fé. Quanto mais experiências nós tivermos com Deus, quanto mais a gente amadurecer na nossa vida com Deus, mais madura a nossa fé se tornar, essas emoções também vão acompanhar. Mais elas vão amadurecer. E Paulo continua. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8. Onde a gente encontra isso? Porque o mundo nos bombardeia de lixo, né? Toda parte onde você vai, coisas ruins, poluindo a mente, os pensamentos. A melhor fonte de tudo que é bom, verdadeiro, puro e amável é a palavra de Deus.
E ela não tem só coisas boas, não, ela conta tudo, né. Ela conta a história, os fracassos da humanidade, as falhas de pessoas que serviram a Deus também, ela conta a verdade. Mas ela conta a verdade de um jeito que nos ensina, que nos fortalece, que nos consola, nos edifica, que é capaz de mudar a nossa vida. Não é uma verdade que apenas aponta o dedo para fazer doer, para machucar, para destruir. Não, é uma verdade que constrói, que edifica. E é isso que a gente precisa. Essa verdade de Deus é a higiene mental que a gente precisa. É o que vai combater tanta coisa ruim que a gente recebe todo dia. E é isso que precisa ocupar a nossa mente. Eu sei que é difícil. A gente pensa tanta coisa. Se parar aqui, assim, agora, em silêncio, vou tentar meditar um pouco. Tem um caminhão de pensamento na nossa cabeça. Muito difícil de parar, parece. Justamente por causa disso. O mundo não quer que a gente consiga parar. É um caminhão de coisa, é um caminhão de informação. Um monte de lixo o tempo todo. E a gente precisa combater isso. Aprender a descansar em Deus, aprender a meditar na sua palavra, aprender a realmente manter os nossos pensamentos presos à voz de Deus. Ponha em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Filipenses 4:9. Aprender e praticar. É o único jeito. A gente vai ver que realmente é a verdade. Terceiro, precisamos deixar Deus edificar a verdade dele em nós. A verdade do Senhor em nós. Por quê? Porque nós vivemos na era da chamada pós-verdade. As pessoas dizem, não existe verdade. Cada um tem a sua narrativa, tudo é narrativa e assim vai. A verdade sempre foi um problema para a humanidade. Questionaram Jesus, o que é a verdade? Eu sou a verdade e a vida. E o caminho. A verdade está em Cristo. Mas hoje mais do que nunca, a gente é confrontado com isso. Se olharmos essa imagem, podemos pensar, se está preso é um criminoso, né? Merece estar ali. Bem feito. Só que se olharmos melhor, vemos que ele está acorrentado a um soldado romano. Ah, devo deduzir que deve ser o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo. A gente que conhece um pouco da escritura já deduz. Mas alguém naquela época que visse esse homem lá na cadeia, o que ia pensar dele? Que narrativa diriam a respeito dele? Ah, pobre Paulo, agora está aí preso, o que que adiantou, né? Tanta dedicação, tanto esforço, um rapaz que nasceu em berço de ouro, teve o melhor estudo do mundo, está na cadeia, e o que adiantou para você, Paulo? Poderiam olhar e pensar, é uma tragédia a vida dele. Coitado desse homem. Alguns até olhar para ele, ah, é um velho inofensivo, não faz diferença nenhuma, vai morrer na cadeia. Bom, naquela época, as pessoas não se davam conta, mas aquele homem era uma das maiores ameaças a um dos maiores impérios da história. Ele evangelizou toda a guarda pretoriana, guarda imperial que cuidava lá, cidade de Roma. Todos eles, os soldados tinham que revezar, né? Ficar acorrentado a ele, o cara ficava horas ali, tinha que ouvir ele falar, né? E Paulo compartilhou do evangelho com todos os soldados. E o evangelho se espalhou entre servos, entre outros cidadãos de Roma, ao ponto que até parentes do imperador já estavam crendo em Cristo, servindo ao Senhor. Paulo ainda escreve lá no finalzinho da carta dele, ei, a galera da casa de César manda um alô, tá? Roma estava se convertendo a Cristo, vidas sendo transformadas por aparentemente um velhinho inofensivo.
As cartas que Paulo escreveu alcançaram todas as igrejas da história. Estão aí na nossa Bíblia até hoje. Nos ensinaram a respeito de doutrina e tantas coisas. Paulo, a vida de Paulo, Paulo era mais perigoso preso do que solto. Porque várias das igrejas que ele fundou não existem mais. Mas a obra dele, as escrituras dele estão aí, nos abençoando até hoje. O pacto da vida deles, nós somos abençoados até hoje por isso. Essa é a verdade de Deus. Essa é a verdade que Deus diz a respeito da vida de Paulo. Nós podemos conhecer isso. Qual é a verdade de Deus para a sua vida? A verdade que Deus construiu no coração de Paulo, ele aprendeu. Ele aprendeu. Eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, ele aprendeu. As experiências que ele teve, a jornada dele, ensinaram ele. Por maiores dificuldades que ele passasse, a vontade de Deus estava se realizando ali na vida dele. Não tinha um caminho melhor para ele seguir. O mais difícil que aquele caminho fosse, que ele era o lugar ideal para estar. Aquele é o lugar onde a vida dele causaria mais impacto. Seria mais importante, mais transformadora. Essa é a verdade de Deus e é a única verdade que interessa a gente. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que o mundo quer roubar tanto, por isso que o inimigo quer roubar tanto a tua alegria, para te imobilizar, para fazer você achar que você não tem força. Se nós entendermos que a nossa alegria não depende de circunstâncias, não depende do que eu vejo, não depende do que falam de mim, não depende nem do que eu sinto, depende do que Deus fala, depende do que Deus tem para mim, eu posso sentir paz, eu posso me alegrar nisso. E essa alegria vai ser a minha força. Ela vai me impulsionar. Ela vai direcionar a minha vida. Talvez você não se alegre com o que veja, com a narrativa que o mundo faz da sua vida, com a narrativa que o inimigo faz, com o que você sente. Mas você pode e deve se alegrar com a verdade de Deus, com as promessas que Jesus fez para nós. Você se lembra das promessas que Cristo fez para você? Elas não mudam. Muitas coisas na sua vida podem mudar. Circunstâncias, muita coisa pode mudar. A vida é muito dinâmica. Mas aquilo que Deus disse para nós, isso não muda. E Ele nos disse: estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Ele disse que voltaria. Ele disse que nada nos separaria do seu amor, nada nos tiraria da mão dele. Ele nos prometeu perdão, graça, misericórdia, salvação, entrada no seu reino, propósito de vida. Nos prometeu família. Há inúmeras promessas, irmãos. Não deixe que roubem isso de você. É essas promessas, a verdade de Deus, essa vai ser a sua força e a sua alegria. Amém? Nós vamos estar celebrando a nossa ceia agora. Esse é um momento especial para a gente. Momento de chorar na presença de Deus, de se arrepender, de se reconciliar e principalmente de se alegrar. Seu perdão, restauração dele. Vamos celebrar. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra, Senhor, porque ela é a verdade.
ela é a verdade que necessitamos, precisamos para transformar os nossos pensamentos, as nossas emoções, para nos dar força para enfrentar a vida, para mover a gente na direção da tua vontade, do teu plano, Deus. Nós queremos, Senhor, ser instrumentos nas tuas mãos, Pai. Queremos que o mundo glorifique ao Senhor através do nosso testemunho, Pai. E queremos nos alegrar nisso, nos alegrar no Senhor e sermos usados por Ti. Abençoa o teu povo, Deus. Limpa as nossas mentes, o nosso coração. Dá-nos mais fé, mais maturidade, Senhor. Transforma-nos cada vez mais a imagem do teu Filho, Deus. Oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Abençoe. Vamos colocar de pé. Em 2017, eu estive não na primeira prisão de Paulo, mas na segunda prisão. Eu acho que foi por isso que colocaram ele naquele buraco. Era um buraco de pedra, fria, gelado, úmido, escuro. Ele tinha na primeira sido colocado no lugar poder evangelizar tantas pessoas. Vamos colocar ele para não fazer mais confusão. Vamos colocar ele dentro do buraco até a gente poder matar ele. E a primeira sensação foi de tristeza. E depois eu li essa carta. Filipenses, eu entendi. Sensação. Que mesmo em situações como ele viveu, ele sentia a presença do Senhor. Como ele disse, perto está o Senhor. A alegria de servir ao Senhor. De servir ao Senhor mesmo, debaixo de algemas, em prisão, sofrendo frio, escuridão, isolamento. Ele pôde continuar servindo ao Senhor e abençoar as nossas vidas com cartas maravilhosas que ele escreveu. Vamos aproveitar esse momento, a gente vai cantar uma canção e a gente vai, e os irmãos vão distribuir os elementos da ceia. Vamos louvar ao Senhor. Pão da vida, pão dos céus, pão celeste é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Sangue que Jesus verteu é divino, é eficaz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz.
foram servidos? Ficou alguém sem ser servido? Levante a mão. Não. Hoje de manhã compartilhei uma palavra antes da gente cear. E logo depois Jesus cear com seus discípulos, ele disse o seguinte para eles: digo certamente, vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia. Dando à luz, esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Assim acontece com vocês. Agora é a hora da tristeza para vocês. Mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão. E ninguém, absolutamente ninguém, tirará essa alegria de vocês. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Amém? Se alegrem no Senhor. Jesus estava falando sobre a crucificação. Os discípulos se entristeceram, não entenderam o porquê de Jesus ter sido preso e condenado à cruz. Se afastaram, se esconderam. A tristeza e o lamento deles foi muito grande. E a alegria do sistema, do mundo, foi muito grande, porque aquele arruaceiro foi preso e foi morto, crucificado. O mundo se alegrou e os discípulos se entristeceram. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Os romanos não sabiam o que fazer. Começaram a inventar mentiras dizendo que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus, porque aquilo não podia acontecer. Os discípulos estavam felizes, mas entenderam todas as coisas, não perguntaram mais nada para o Senhor, apenas ouviram todo o complemento da sua mensagem, e a alegria deles foi completa, e essa alegria então inundou o coração deles, que fez o Evangelho se espalhar pelos 4 cantos daquela terra, e hoje chegou até nós. E é isso que nós vamos celebrar hoje na ceia. Esses elementos representam isso que Jesus fez por nós na cruz. Que hoje nós celebramos a sua morte, anunciamos a sua morte, até que ele venha. E o dia que ele vier, sim, haverá plenitude. Não teremos mais essas ondas. Não. Seremos completamente cheios e plenos da vida eterna que ele nos dá. Amém? Você crê nisso? Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Em memória de Cristo Jesus, comam do pão. Vem, Jesus, me abençoar, enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até
glória de Cristo e com essa esperança no coração de que Ele voltará, bebamos do cálice. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve. Se desse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos enche da tua paz, porque o Senhor nos dá essa alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força para continuarmos. No mundo nós teremos aflições, mas o Senhor nos prometeu a vitória, e em Ti, Senhor, nós já vencemos, e em Ti nós somos muito mais do que vencedores, e louvado seja o Senhor por isso. Cuida de nossos corações e das nossas mentes, dê a cada um de nós a paz que excede a todo entendimento, e nos dê a alegria completa de ter relacionamento com o Senhor. O Senhor já rasgou o véu, encha-nos de coragem para entrar na Tua presença e se relacionar contigo, e verdadeiramente entender os planos que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoa a Tua igreja, nos dá e nos enche dessa alegria, a alegria de servir ao Senhor e de servir uns aos outros em todo o tempo. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Sente só um pouquinho, queridos. No final do culto ainda tem alguns bolinhos, tivemos a feira do bolo hoje, vendemos bastante coisa de manhã, tinha 2 mesas cheias e hoje só tem a metade de uma mesa ali. Isso é para abençoar o nosso instituto, abençoar, a gente quer fazer, as irmãs querem se reunir ali para fazer uma despensa e arrumar ali a despensa da nossa cozinha e poder servir melhor as nossas crianças e também servir melhor a igreja nas nossas cantinas durante os domingos. Então, que você possa abençoar, levar um pacote de broa, será que é broa? Acho que é broa aquilo ali, né? Uma caponata, ou um bolinho para casa e abençoar o Instituto AB Cidade, tá bom? Na semana que vem, nós teremos o culto de Dia dos Pais e um culto especial na manhã. De manhã, nós queremos ter uma conversa com os homens dessa igreja. Mulheres não ouviam um amém aí muito forte. Nós vamos puxar a orelha desses homens amanhã, semana que vem. Na época do Dia das Mulheres, em março, as mulheres tiveram a sua reunião entre elas, né? E nós não pudemos participar. No domingo que vem, na hora do culto, nós vamos ter uma conversa com os homens. As mulheres que os homens só vêm se elas vierem, venham. A gente vai ter uma programação lá atrás para vocês, uma palavra para vocês lá atrás. Venham e tragam seus homens, porque é bom eles terem um puxão de orelha nesse domingo. A gente vai conversar um pouquinho sobre ser homem verdadeiramente, um homem de Deus,
para servir melhor a sua casa, a sua família, ser um melhor pai também, e aqueles que não são pais também estão convidados. E antes do culto, antes dessa conversa com homens, nós vamos ter um café de macho, né, Robson? Café da manhã diferenciado, vai ter bacon, vai ter omelete, né? Então venham também, né? Os pais estão convidados. E à noite nós teremos um culto do Dia dos Pais especial, vai ter apresentação aqui das crianças também, né? Tem algumas surpresas. E nós vamos começar a falar sobre as parábolas de Jesus e nós vamos falar sobre a graça de um pai. Primeira, semana que vem. Né? E no decorrer dos domingos a gente vai falar um pouco sobre as parábolas de Jesus. Né? E nesse domingo nós vamos falar, já que é o Dia dos Pais, a gente vai ter uma palavra sobre a graça de um pai. Então venham todos, porque todos aqui são filhos do mesmo pai. Amém? Café às 9. Ah, eu cobrei de manhã do Marconi que ele falou errado, né? Café da manhã às 9 da manhã. Sejam preparados aí, venham para comer. Né? Quem gosta de um café assim gorduroso, mas é só isso no domingo, tá? Não é para sempre comer todo domingo aí, que senão, todo dia, que senão vai ficar muito obeso, né? Mas é um café especial para os pais aí, para dar uma alegria, para dar uma reforçada, porque eles vão apanhar um pouquinho aqui no culto das 10. Tá bom? Para eles ficarem bem fortes. É tudo de graça, tá? À noite, depois do culto dos Dia dos Pais, a gente vai ter também uma cantina também de graça, um pão com linguiça para a gente oferecer, porque é coisa de homem também, né? A gente vai ter um churrasquinho, um pão com linguiça, né? As mulheres que perdoem, mas a gente tem que ter um culto assim pros, né, com coisa de homens, né? Eu queria, antes de encerrar, a gente já fez isso no domingo passado de manhã, queria que o Robson, a Elaine e o Davi viessem aqui na frente. E não tem a placa, né? Um Nissan preto, por favor, tem um irmão que precisa sair urgente, e tem alguém trancando ele. Quem tem um Nissan preto, por favor, que já foi lá. Tá? Tem aqui na frente, aqui em cima, em cima. Vocês são altos, pode subir por aí mesmo, vocês conseguem. Eu não consigo, né? O Robson e a Elaine estão aqui com a gente há 5 anos, né? E aí a gente vai precisar se despedir deles. O Robson foi, a empresa que ele trabalha é lá de Campinas, né? Dayatuba, sei lá, Campinas. E ele precisa se mudar novamente para lá, que a empresa chamou ele de volta. Infelizmente, a gente precisa se despedir. Como somos uma família, né? Vamos enviar esses irmãos para lá. Mas a Elaine queria dar uma palavrinha para os irmãos. Amém. Primeiro, Queria primeiro agradecer a Deus por ter nos sustentado todo esse tempo. Nós chegamos aqui em Itajaí sem conhecer nada, nem ninguém. O Senhor deu vários amigos. Então, uma igreja muito bem. Queria agradecer à igreja, aos pastores, e nesses 5 anos e meio que a gente tem em casa, Deus, e estamos com o coração bem apertado de ter que voltar embora, mas esperando. amém. Também louvo a Deus por ter preparado essa igreja, que eu digo que é nossa família mesmo. Deus preparou e praticamente o Davi veio, acho que menos de um aninho, ele já frequentava aqui a igreja e hoje já está com 5 anos. E eu queria agradecer a Deus também pelo milagre, porque para os irmãos que não conhecem, eu queria agradecer a Deus porque o Davi, com 2 aninhos, foi diagnosticado com autismo e foi um processo bem difícil para nós, eh, entre correria, né, de terapias e o sonho da nossa vida também era ouvir, né, ele falar papai, mamãe, porque uma das coisas que acontece, tem crianças que não são verbal, até esse ano ele não era verbal e os médicos, eles não dão certeza nenhuma, né, mas eu sempre acreditei nesse milagre e esse ano, para a glória de Deus, ele começou a falar e a gente pôde ouvir papai e mamãe, que era o sonho da nossa vida, e ele está cada vez mais evoluindo, cada vez mais, né? Vamos falar?
Papai, Mamãe. mamãe, Queria deixar uma palavra, né, em Salmos 9, que diz assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Eu agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus, me, É, dia, eu estava aqui de manhã, eu, pastor José, eu acho que era eu e pastor José, e eu acho que não sei se era vocês que estavam cantando, o Renato tá até chorando aqui. Dia que o Robson chegou com um sorriso nas orelhas, assim. E aquele dia foi muito feliz e muito emocionante pra gente. Ele chegou, deu um abraço na gente, falou assim pra gente: Davi falou as suas primeiras palavras. Como é importante para um pai, né? E a gente começou a chorar aqui, né? Alguns de nós, e lágrimas começaram a embaçar os nossos olhos, né? Semana que vem, queridos, venha comemorar esse dia com a gente aqui. Deus, para quem já é pai, né? Que Deus abençoe. E aqueles que não são também um dia serão. E que tem um pai aqui para poder desfrutar vivo, né? Venha compartilhar, venha se alegrar com a gente, venha cultuar a Deus por essa alegria de ter uma família. E aqui nós somos uma família, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela palavra de hoje, te agradecemos por esse culto maravilhoso. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós e tem nos dado muitas e muitas alegrias. Louvado seja o teu nome. Que o Senhor abençoe e guarde a vida de todos os meus irmãos. Que o Senhor faça o seu rosto virar sobre eles e conceda para cada um deles a paz. Que o Senhor dê uma semana abençoada e derrame da tua graça sobre cada um deles. Que eles possam ir em paz e desfrutar da alegria do Senhor em todo o tempo. Abençoe-os, ó Deus. É isso que eu te peço. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vai em paz, que Deus te abençoe. Não esquece de dar um abraço no seu irmão aí e abençoar a vida dele. Deus te abra, que nunca a criança que me fez. Provado já está que o que prometeu Ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e à tempestade eu viverei. Que eu possa entender se Ele prometeu vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Tudo passará, mas tua palavra permanecerá. A história já provou o teu poder, Senhor, fiel o teu amor. Mesmo em meio ao vento e à tempestade eu viver estarei. Que eu possa entender